Sempre disse que não era fácil prever os movimentos de curto prazo do Bitcoin, ainda mais nesses tempos de incerteza geopolítica, Trump fazendo tudo que, enfim, todas as tweets mais esquisitos do mundo, sendo acusado até de manipulação de mercado e tudo mais. É verdade que até o início de outubro parecia que estava tudo lindo, né? Estava tudo como planejado. Bitcoin bateu lá 126 mil, estava tudo indo bonitão, aí veio o Trump, jogou aquele tweet que anunciou tarifa, tensão comercial, e o maior resultado disso, maior liquidação da história de longs, né? Todo mundo que estava alavancado se ferrou, queda acentuada das altcoins, fim do sonho das alt-seasons, quem estava muito alavancado perdeu tudo. Eu fui mais prudente, eu não me alavanquei, eu sempre disse que é difícil prever o curto prazo. Então, volto a dizer, nesses tempos de Trump, tem que tomar cuidado. Sempre alertei que o mercado de Bitcoin também era muito concentrado na mão de poucos e que facilita manipulações. Mesmo esses poucos que têm muito Bitcoin, eles não querem que o Bitcoin morra, mas eles também querem ganhar dinheiro. Então, eles vão fazer sempre aquela manipulação meio que controlada para não morrer o Bitcoin, mas ao mesmo tempo eles ganharem dinheiro, né? Então, enquanto houver muita concentração, a gente tem que ter muita pé no chão na hora de olhar para o Bitcoin. Mas mesmo assim, eu tenho que admitir, eu errei. E eu vou explicar aqui por que eu errei. Basicamente, quais foram os indicadores que me enganaram, digamos assim, né? A liquidez mundial, né, o M2, ele continuou crescendo em 2025, apesar do Fed, durante o início do ano, ainda estar num aperto monetário, ele já dava sinais também do fim do aperto monetário. Então a expectativa era que realmente até o final do ano a gente tivesse um juros baixando mais fortemente. Então também houve uma crescente adoção do Bitcoin em termos institucionais, né? Crescimento de ETF, o hash rate também subindo bastante, indicando a nova entrada de mineradores. Então tudo isso estava me levando a crer que realmente o caminho estava indo para onde a gente esperava. O Bitcoin ia bater os $150 mil até o final do ano. Só que a gente sabe que o caminho é cheio de pedras, é normal, né? Nunca a gente pode esperar que não tenha pedras no caminho. Mas o longo prazo eu continuo acreditando muito no Bitcoin. Não será uma trajetória fácil, né? Acho que não vai ter mais nenhuma subida estratosférica como houve no passado. A própria institucionalização do Bitcoin tem um lado bom, ela também tem um lado, entre aspas, ruim, que ela diminui a volatilidade, né? Os grandes administradores profissionais, eles operam com racionalidade, eles utilizam uma série de mecanismos de proteção, de hedge, né? Calls e puts e tudo mais, todas as operações estruturadas complexas, que fazem com que, na prática, como eles estão operando em todas as pontas, eles reduzem a volatilidade. Isso tem um lado bom. Os picos serão menores, menos ganhos estratosféricos, mas os vales também serão menores. E nos últimos meses, a gente também viu carteiras antigas vendendo suas posições, né? Indica também que o mercado está começando a se diluir mais. Isso também é bom. Mas nesse período de transição, isso freia a valorização mais no curto prazo. Então, em resumindo, eu acredito ainda muito no Bitcoin. Eu acho que ele vai superar os outros ativos aí, pelo menos na média. Durante os próximos 10, 20 anos, ele vai continuar superando os ativos em geral. E essas crenças se baseiam nos dois principais fatores que eu vou comentar aqui. Basicamente, o primeiro fator que reforça a tese do Bitcoin no longo prazo é o que o modelo Fiat, a moeda fiduciária, está se esgotando. Isso aí já está claro para todo mundo há muito tempo, né? Esse sistema da moeda fiduciária sem lastro, ele surgiu num contexto de Guerra Fria. Então, ele na sua fase inicial, era um modelo que parecia um milagre, né? Crédito barato, estimulando o crescimento, consumo, mas com o tempo vieram as consequências. Inflação, ciclo de bolhas, estagnação, dependência crescente do Estado. Os anos 80 foram marcados por hiperinflação em várias economias emergentes, né? Isso já dava sinais que o modelo de moeda fiat, né, sem lastro, seria um problema que teria que ser resolvido. Só que as soluções adotadas, né, na década de 90 e nos anos 2000 foram todas baseadas em econometria, na verdade, enganometria, né? É tudo conversa para boi dormir. Isso é a enganometria. Juros altos para conter inflação, índices manipulados para adiar os problemas, subsídios em setores privilegiados, campeões nacionais, aumento de carga tributária, assistencialismo para conter aqueles impactos sociais. Resultado disso tudo, concentração de poder, corrupção, aumentos de gastos estatais, dependência tanto dos ricos, né, empresários ricos dependendo muito do Estado, quanto os pobres também dependendo muito do Estado. Então, depois de quase 60 anos aí da quebra do padrão ouro, eu acho que não há como defender, sabe, o modelo de moeda fiat. Todo mundo está vendo que as dívidas estatais estão crescendo de forma desgovernada, sem controle. Isso pode ver em todas as economias, mesmo nas economias mais desenvolvidas, na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, está todo mundo vendo que isso é uma bomba relógio.
E qualquer solução interna que se pense em resolver esse problema da moeda fiduciária, todo mundo vê que para resolver isso de forma interna é politicamente inviável, porque os custos políticos são muito altos. Então, conclusão, todo mundo começa a olhar para esse modelo Fiat e ver que ele está se esgotando. Começam as teorias de caos, catástrofe, que vai ter uma quebradeira e que vai ter um calote na dívida americana. Eu não acredito tanto nessa ruptura catastrófica no curtíssimo prazo, eu acho que vai ser muito mais diluído e gradual. E acredito que o próprio dólar está perdendo força em relação... Assim, o mundo começa a diminuir suas reservas em dólar, isso está gradativamente acontecendo. Isso vai abrindo espaço para alternativas. E o Bitcoin com certeza vai ganhar algum espaço. Bitcoin vai ser uma dessas alternativas. Então, além do modelo fiduciário estar ruindo, todo mundo está vendo isso, já não há quem mais defenda esse modelo de uma forma consistente, mas os economistas tradicionais eles não conseguem ver uma solução sem pensar nos pensamentos tradicionais. Né? Eles pensam sempre, vamos continuar fazendo o que a gente está fazendo aqui, a gente deixa a inflação aumentar ali, aumenta os juros aqui e continua na ganometria. Só que isso também tem um custo muito alto. Por isso que eu acredito que aos poucos outras alternativas vão começar a surgir. O próprio ouro já vem demonstrando aí força nos últimos meses, que ele vem crescendo muito, é uma busca por alternativa. E o Bitcoin vai começar a ser enxergado cada vez mais como alternativa conforme ele vai ganhando consistência, as pessoas vão confiando mais nele, e essa diminuição da volatilidade do Bitcoin é positivo para esse aspecto, as pessoas vão ganhar mais confiança se ele for menos volátil. Então, voltando aqui, fazendo uma pequena recapitulação. Hoje o mundo está muito dependente dos estados, os estados estão muito fortes, estão muito gastadores, e os estados estão com poder muito autoritário em muitos casos, com poder de confisco. As elites dependem muito do Estado, e às vezes dependem por interesse, às vezes por medo, não vão se contrapor ao Estado. Então a gente se vê num modelo que todo mundo quer uma alternativa de saída, mas fica preso nesse modelo de interdependência com o Estado. Só que a sociedade é um organismo vivo, né? E como organismo vivo, ela vai sempre encontrar soluções espontâneas para os seus problemas. E assim surgiu o Bitcoin, né? Uma moeda descentralizada, que cria uma escassez digital real. Ela é resistente ao confisco, né? Se for bem feita a custódia. É negociável globalmente, é 24/7. É uma tecnologia que tornou tudo isso possível, mas só que é um embrião ainda. Está muito pequeno frente à base monetária global. Demanda ainda muito tempo para amadurecer. Então não adianta pensar que em poucos anos vai estar tudo resolvido, o Bitcoin já vai estar sendo usado por todo mundo. É um crescimento gradativo e constante. O dólar ele já vem apresentando uma queda nas reservas mundiais, ele já foi muito mais representativo, ele já foi muito mais dominante. Né? Essa queda gradual já indica uma certa perda de confiança no sistema fiduciário. Então esse processo é lento, mas está acontecendo. E o Bitcoin está cada vez mais se posicionando como alternativa. Então eu concluo o seguinte: o Bitcoin é a minha aposta firme para o longo prazo. Não só por sua tecnologia, mas pelos incentivos corretos que ele cria, entendeu? Ele é todo um ecossistema vivo que engaja as pessoas, que as pessoas se tornam interessadas em inovar nesse ecossistema. Então você vê surgimento de novas carteiras que são mais fáceis de usar, redes de segunda camada, tipo a Light Network, integrações que estão sendo feitas, soluções de custódia, de pagamento. Tudo isso vem impulsionando vários incentivos para todo mundo começar a adotar mais o Bitcoin. Eu mesmo sou parte disso. Eu fico incentivado a divulgar, educar, contribuir com meus amigos, explicar mais sobre o Bitcoin, porque quanto mais pessoas aderem, mais todos ganham. Até eu, de forma implícita, eu ganho quando as pessoas estão usando mais o Bitcoin. Ganho pouquinho, mas ganho. Então, é justamente essa criação de incentivos numa trajetória positiva que torna o Bitcoin muito resiliente e muito forte, né? Mas, claro, o Bitcoin não é uma solução mágica, imediata, que resolve tudo no curtíssimo prazo. Isso não existe. Mas é, sem dúvida, um caminho promissor para um futuro monetário mais justo. A descentralização é uma lógica, um paradigma totalmente novo. Então as pessoas também não vão se convencer rápido disso. Demora as pessoas aceitarem e tudo mais, mas demora. Mas depois que as pessoas entendem e vê que funciona, começa a confiar pela própria prática. Digamos que o Bitcoin daqui a pouco já tem 20 anos, daqui a pouco tem 30 anos de uso, 40 anos de uso, as pessoas vão confiar porque já está funcionando há 30, 40 anos. Mesmo sem entender, as pessoas vão usar. Então por isso que eu sigo convicto, né, de que nos próximos 10 a 20 anos o Bitcoin vai continuar superando a média dos outros ativos. Agora, me perguntam muito sobre a hiperbitcoinização, né? Esse é meu último ponto do vídeo. Eu acho que alguns maximalistas do Bitcoin são empolgados demais e acreditam que o Bitcoin vai tomar o lugar de todas as moedas fiduciárias assim, porque ele é mais eficiente, é mais racional e tudo mais. Mas eu não acredito que será tão simples assim. O caminho é bem longo,
tem muitas batalhas ainda. À medida que o Bitcoin cresce, também surgiram muitas forças contrárias. A gente vê aí CBDCs, como o Drex, regulamentações restritivas, vão tentar manter o Bitcoin sob um certo controle, para também ele não ser uma ferramenta que desafie, sabe, o status quo. Então, ainda assim, eu acredito que o Bitcoin vai superar todas as batalhas, mas durante o percurso vão ter vários altos e baixos ainda. Mesmo a volatilidade ainda tendo uma redução, vai ter percalços, tá? Então, eu acredito com parcimônia na hiperbitcoinização, sabe? E eu acho que quanto mais países também lutarem contra, que vão ter países lutando contra o Bitcoin, também maior será o incentivo para outros países abraçarem o Bitcoin. Essa dinâmica se assemelha muito àquele jogo de incentivos, né? Como é que é? A teoria dos jogos lá. Esse jogo de incentivo entre nações vai também fortalecer o Bitcoin ao longo do tempo. Eu então não compartilho esse entusiasmo cego de alguns maximalistas que colocam 100% em Bitcoin e se alavancam loucamente. Eu não tenho essa mesma voracidade em relação ao Bitcoin, mas eu tenho muita esperança de que o Bitcoin pode sim, no longo prazo, ajudar o mundo a caminhar para um modelo monetário mais justo, que se alinha, coloque os incentivos no lugar certo e deixa as relações humanas com mais confiança, as pessoas tendo uma base sólida para negociar, tudo fica mais fácil, as negociações ficam muito melhor. Então, se daqui a 30 anos o Bitcoin for uma referência estável, permitindo que as pessoas percebam rapidamente quando as moedas fiduciárias ou as moedas que ainda existirem no futuro, que todo mundo, quando tiver o Bitcoin como referência sólida e perceberem rapidamente que as outras moedas estão sendo inflacionadas, isso será uma enorme vitória para o Bitcoin, entendeu? O Bitcoin terá se tornado um novo lastro, algo sólido baseado em energia e esforço, algo realmente escasso que sirva como referência para planejamento futuro e tomarmos decisões de investimento baseada em lucro verdadeiro, não em conveniência política. E eu digo lucro aqui, sendo o lucro honesto, né? O lucro que vem de produtos e de serviços bem feitos. Toda vez que você tem um lucro honesto, você está gerando qualidade para toda a sociedade, todo mundo está ganhando com isso. Quais são os lucros ruins? O lucro ruim é aquele obtido por meio de enganação, promessas falsas. E o próprio sistema monetário atual ajuda essa enganação e promessas falsas, porque ele é um sistema distorcido. Então, quando a própria moeda é uma mentira, a gente perde a referência e se torna muito mais difícil identificar o que é o lucro honesto e o que é o lucro desonesto. Então, em resumo, eu acredito sim na hiperbitcoinização no longo prazo, né? Mas o Bitcoin ainda vai comer muita grama até chegar lá, tem muito feijão com arroz para chegar lá. Até lá, a gente vai apanhar bastante. Por isso que eu sigo com racionalidade, convicção e paciência, sem me alavancar demais. E pessoal, esse foi meu último vídeo desse canal. Eu vou fazer provavelmente talvez um outro canal, depois com outras características. Aprendi algumas lições. Agradeço às pouquíssimas pessoas que me acompanharam, mas foram boas pessoas que me ajudaram a aprender lições. E vou fazer, de repente, um próximo canal do zero, começar tudo de novo, porque esse aqui eu acabei fazendo muitos testes, ficou meio sujo e tudo mais. Mas, de qualquer forma, eu agradeço vocês, e quem chegou até aqui, agradeço mais ainda. E vamos que vamos, o Bitcoin é isso, é uma comunidade também, é um ecossistema que as pessoas que quando começam a entender o Bitcoin ficam querendo, de alguma forma, ajudar. E eu tentei fazer isso nesse pouco tempo aqui de canal, e talvez eu faça isso em outro canal, agora um pouquinho mais maduro, um pouquinho mais profissional, ou não. Vamos ver os próximos passos. Obrigado aí, gente. Um grande abraço. Até mais.